Vamos rever alguns conceitos sobre sólidos e suas principais características. Prismas são sólidos geométricos que possuem as seguintes características: as bases paralelas são iguais e as arestas laterais são iguais, paralelas, e ligam as duas bases. Os prismas são classificados pelo número de lados das bases: prisma triangular, quadrangular, pentagonal. Para compreender as ideias de Cavalieri, matemático italiano que viveu na Itália no século XVII, vamos imaginar uma pilha formada com as cartas de 4 ou 5 jogos de baralho. Podemos formar pilhas de várias formas, que tenham a mesma base e a mesma altura. Partindo de qualquer uma das pilhas, podemos raciocinar assim: o volume da pilha é a soma dos volumes das cartas e, como as cartas são iguais, as pilhas têm o mesmo volume, apesar de terem formas diferentes. A primeira pilha tem a forma de um bloco retangular, ou paralelepípedo retângulo. É um sólido delimitado por 6 retângulos. As faces opostas são retângulos idênticos. A terceira pilha tem a forma de um paralelepípedo oblíquo. Suas bases são retângulos, mas suas faces laterais são paralelogramos. Da pilha 1 para a pilha 3, houve mudança de forma, mas o volume permaneceu inalterado. Como os paralelepípedos das pilhas 1 e 3 têm a mesma base, a mesma altura e o mesmo volume, e como o volume do paralelepípedo da pilha 1 é igual ao produto da área da sua base pela sua altura, concluímos que o volume do paralelepípedo da pilha 3 também é igual ao produto da área da sua base pela sua altura. Desse modo, conseguimos calcular o volume de um paralelepípedo. Se dois sólidos forem constituídos por camadas iguais, de mesma área e de mesma espessura, então seus volumes são iguais. O mesmo vale, por decorrência, para a pilha de número 2. Imagine um prisma qualquer e um bloco retangular com a mesma altura, h, e as bases de mesma área, a, apoiados em um plano horizontal, como mostra a figura. Qualquer outro plano horizontal corta os dois sólidos, determinando figuras iguais às suas bases. Logo, pelo princípio de Cavalieri, eles têm mesmo volume. Por isso, o volume de qualquer prisma é o produto da área da base pela altura. São comuns os objetos que têm a forma de um cilindro, como, por exemplo, um lápis sem ponta, uma lata de óleo, um cigarro, um cano, etc. Podemos imaginar um cilindro formado por círculos de cartolina, todos do mesmo tamanho, empilhados. Por isso, temos que o volume do cilindro é também igual ao produto da área da base pela altura. Há muita semelhança entre os prismas e os cilindros. Podemos dizer que eles pertencem a uma mesma família de sólidos geométricos, com características comuns. O volume de todos os prismas e de todos os cilindros podem ser determinado aplicando-se a fórmula V igual A vezes H, ou seja, o volume é igual ao produto da área da base pela altura.
Quando pensamos numa pirâmide, vem-nos à cabeça a imagem da pirâmide egípcia, cuja base é um quadrado. Contudo, o conceito geométrico da pirâmide é um pouco mais amplo. Sua base pode ser formada por qualquer polígono. Pirâmide é um sólido geométrico cuja base é um polígono e cujas faces laterais são triângulos que possuem um vértice comum. A altura da pirâmide é um segmento perpendicular à base e que passa pelo vértice. É possível mostrar que, se tivermos um prisma e uma pirâmide de mesma base e mesma altura, o volume do prisma é o triplo do volume da pirâmide. Se cortarmos o prisma da figura, conforme indicado pelos segmentos tracejados, e colorindo as figuras para melhor visualização, encontraremos 3 pirâmides. Temos, então, 3 pirâmides de mesmas bases e alturas, e isso mostra que o volume de cada uma é 1/3 do volume do prisma. Esta relação vale para qualquer pirâmide, qualquer que seja a base. Logo, o volume da pirâmide é igual a 1/3 do volume do prisma. Um funil ou uma casquinha de sorvete dão a ideia do sólido geométrico chamado cone. Um cone, mais precisamente um cone circular reto, é o sólido obtido da seguinte maneira. Tome uma região do plano limitado por uma circunferência e, de um ponto P, situado exatamente acima do centro da circunferência, trace os segmentos de reta unindo P aos pontos da circunferência do círculo. Há muita semelhança entre o cone e a pirâmide. A diferença é que a base do cone é delimitada por um círculo, em vez de um polígono. Ambos podem ser imaginados como um conjunto de segmentos que ligam um ponto P, exterior ao plano, a uma região do plano. Para determinar o volume do cone, podemos proceder de forma análoga à da pirâmide, em relação ao prisma, e chegaremos à conclusão de que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Lembrando que a área da base de um cone ou de um cilindro é a área de um círculo, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. A esfera é o conjunto de todos os pontos do espaço cuja distância a um ponto zero é igual a uma distância r dada. A fórmula que dá o volume da esfera foi demonstrada pelo matemático grego Arquimedes no século III a.C., em seu livro sobre a esfera e o cilindro. Arquimedes provou que o volume de uma esfera é igual a 4 vezes o volume do cone, cujo raio é o raio da esfera e cuja altura é também o raio da esfera. Dessa forma, chegamos à fórmula que diz que o volume da esfera é 4/3 do produto de π pelo cubo do raio. Você já sabe que π é a constante universal da circunferência e vale aproximadamente 3,14.